Através dos conselhos que Salomão nos dá em Provérbios, podemos aprender muitas coisas que são importantes para as nossas vidas e que nos levam a pensar e a repensar as nossas atitudes. Ele diz assim que, lá em Provérbios 13:20, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. No fundo, o que nós precisamos entender e compreender? Pois não tem desculpa. Se trata de um processo de aprendizagem, de crescimento, de amadurecimento. Em quem eu tenho fiado o meu exemplo, em quem eu busco o exemplo, em quem eu olho para imitar. Na realidade é essa a questão que ele está falando. Nós olhamos para o sábio, para aquele que nos traz uma experiência de vida, que nos ensina a maneira que é correta, que traduz aquilo que expressa o reino de Deus, ou temos olhado para aqueles que buscam a satisfação própria, pensamento natural, que andam buscando o próprio interesse. São coisas que vão fazer diferença nas nossas vidas. Quando ele fala sobre olhar para o sábio, andar com o sábio, não quer dizer simplesmente que nós vamos adquirir, mas nós aprendemos. Se andamos com pessoas que estão preocupadas com certo aspecto, que focam na vida, na maneira de viver, que traduzem uma vontade de Deus, então nós iremos nos preocupar com essas coisas. Mas se andamos com pessoas que estão focadas e nós estamos mirando o nosso exemplo nas atitudes que eles têm, nós iremos fazer a mesma coisa. Debochar, gozar nas pessoas, desprezar as pessoas, maltratar as pessoas, buscando o nosso interesse no sentido de satisfazer aquilo que é a nossa vontade. São dois aspectos da vida no processo de crescimento e a gente não tem desculpa disso. Agora nós precisamos olhar na perspectiva de aprender, de crescer e a quem queremos imitar. O que Cristo nos ensina? Essa é a questão. Ele nos ensina a viver o reino de Deus, a vontade de Deus, o Evangelho de forma plena, de maneira que a gente possa entender o nosso papel neste mundo e viver segundo o modelo que ele nos deixou. Jesus andava com o pecador, com o publicano, com aquele que via e necessitava de cura, de ser sarado e curado. Mas Jesus fiava a sua vida, ou seja, procurava viver segundo essas pessoas? Não. Ele era o exemplo, ele era o modelo para aquelas pessoas. Temos Zaqueu, temos o próprio Mateus, que era publicano. Então, o que a gente precisa entender? Que nós devemos ser o modelo, o exemplo para as pessoas. A gente precisa crescer, amadurecer, entender a vontade de Deus, para não pregarmos uma religião, para não ensinarmos as pessoas a viver de aparência. Mas o que nós precisamos é ser como Cristo. E agora o que a gente precisa entender é que nós agirmos como Cristo, a gente faz isso não com o intuito de obter o favor de Deus, para que nós nos tornemos como Cristo e assim Deus nos abençoe, pois não se trata disso. O que a gente precisa entender é que nós fomos feitos à imagem de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos filhos de Deus, somos coparticipantes de sua natureza, nós fomos habilitados, nós somos capacitados para viver a vontade de Deus. Não se trata de algo que precisamos alcançar, mas nós já recebemos. Agora, tendo essa consciência que recebemos, nós precisamos crescer no conhecimento, no entendimento, na graça, na fé, na compreensão de quem somos, para que a gente, sendo modelo e exemplo como Cristo, a gente possa influenciar as pessoas a desejarem e a buscar o mesmo. Nossa vida deve traduzir o reino de Deus, ou seja, os valores eternos. Nós devemos imitar Cristo, isto é, proclamar as virtudes de Deus. E quando falamos em proclamar as virtudes de Deus, nós estamos falando em expressar graça, expressar amor, expressar a misericórdia, a compaixão, a vontade de Deus para nós.
É isso que nos faz filhos, é isso que nós precisamos entender. Por isso, nós não temos desculpa. Nós precisamos ser modelo para as pessoas, ser exemplo, testemunharmos do reino de Deus, dos valores eternos, ensinando as pessoas a viverem isso de forma plena. Caso contrário, nós não cumpriremos o nosso papel e nem andaremos dentro da vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender essas coisas e buscar todo o entendimento, todo o conhecimento da vontade de Deus para sermos pessoas que influenciam outros a andar aqui, neste mundo, segundo os valores eternos, segundo os valores do reino de Deus, expressando o nosso Deus ao mundo. Que a gente entenda, compreenda, que possamos fazer de nossas vidas a verdadeira oferta em favor da vontade de nosso Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.